Gente, cadê pão nosso? Cadê o palestrante? Fugiu? Não, Maria, senta desse aqui, que o Ricardo fica desse lado aí. Não, eu reenquadrei. Ai, Deus. Livro dos Espíritos, introdução. Continuando. É grande, né? Já começou a gravar, Ricardo? Vai, Vinícius. Play the game. Bem baixinho. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Grupo Fraterno Francisco de Assis. Aos que vêm pela primeira vez, a gente sempre diz boas-vindas, né? Sejam bem-vindos. Hoje, dia 9 de abril, é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para quem está presente, para quem está nos assistindo. Foi Pêssach também essa semana, que é a Páscoa judaica. É de bom tom na doutrina dos espíritos, no espiritismo, a gente entender e estudar todos esses movimentos, né? Parece que foi lua cheia de Áries também, então tem composições astronômicas aí que os estudiosos dizem que são bons momentos. E o calendário da Páscoa, ou seja, a lembrança da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, eles acontecem de acordo com esses calendários lunares. Então, no fundo, a espiritualidade explica que isso tudo são possibilidades de boas vibrações, né? Porque, obviamente, a gente não está celebrando um dia histórico que aconteceu 2000 anos atrás. A gente está celebrando uma memória, está celebrando algo que tem símbolos e significados importantíssimos, seja na Páscoa judaica, seja na Páscoa cristã. É fundamental que nós, pelo olhar da doutrina espírita, possamos entender, estudar, trazer à luz da razão e dizer, olha o quão bom esse momento pode ser para os grandes movimentos de pacificação, olha o quão bom isso pode ser para os grandes movimentos de intronização, de entender o que o Cristo viveu e como isso reverbera na nossa vida, né? O sentido da ressurreição, que pelo olhar espírita, os espíritos explicaram que tem um sentido um pouco diferente do que é o sentido do que o original, né? O oficial, por assim dizer. Mas, no fundo, se é para a gente poder celebrar perdão, se é para a gente poder celebrar entendimento do semelhante, se é para poder celebrar a ideia de que vida eterna é um momento de libertação, celebremos, né? Façamos isso. Então, feliz Páscoa para quem é de Páscoa, feliz Pêssach para quem é de Pêssach, e feliz domingo para quem é de domingo e estuda a doutrina espírita também, em todos os lugares, certo? E assim a gente começa fazendo uma leitura. Não, tem avisos, calma. Tem avisos. A gente ainda está fazendo o esforço de terminar as vendas dos números da ação entre amigos. O pessoal que está vendo online, faltam alguns números, né? Camisa do Gabriel Barbosa, do Gabigol, são R$20. A gente está fazendo isso online. Quem quiser trazer o número de celular, a gente vai colocar na nossa lista lá de WhatsApp para poder fazer os comunicados, mas ao mesmo tempo só entrar em contato com a gente ou depositar na conta do grupo, escolher os números. A ação corre no dia 19 de abril, de qualquer forma, dessa vez. Então, dessa vez, a camisa do Gabigol vai para a casa de alguém. Nós temos também a possibilidade de fazer um grupo de pelo menos 30 pessoas para assistir o filme Ninguém é de Ninguém. E o grupo paga meia entrada agora, né? A gente tem uma negociação de promoção, que demorou, mas, enfim, os exibidores ofereceram para a gente
No UCI são um mínimo de 50 pessoas e no Kinoplex são um mínimo de 30 pessoas. Pagam meia entrada. O que precisa? Só garantir a presença das 30 pessoas. Obviamente que você paga antes, mas pode ser qualquer horário, não precisa ser mais aquela sessão matinal, não. A gente quer ir no sábado, às 2 horas da tarde, ali no cinema do Via Parque. O nosso grupo vai entrar em contato com o pessoal do Kinoplex, né? E a gente acerta com eles. Outros grupos podem ser formados, então, se nós conseguirmos juntar esse grupo, a primeira sugestão foi que fosse sábado, sexta-feira também é feriado, ou domingo, enfim, fiquem a critério. Vocês vão ter o privilégio de ter o diretor do filme junto com vocês, ele aguenta ver mais uma sessão, né, depois das 6 milhões de sessões que ele já viu, mas a gente vai organizar isso. Então, fala com a Maria ou com a Fátima, fala com alguém do grupo, para ver se a gente junta pelo menos essas 30 pessoas. Para quem não tem o carro, nós sempre temos uma pessoa que faz, ele tem transporte, mas a gente tem que ter pelo menos uma semana com antecedência, que é para ele poder fazer isso. E marcamos aqui na frente do centro, e nós vamos numa tarde ou uma noite feliz, saudável, brincando, vamos assistir o filme e vamos voltar. Mas eu preciso de que as pessoas realmente se comprometam, né? Eu não vou porque eu não tenho carro, ou eu não vou porque eu não sei andar, que nem eu e Fátima fomos assistir o outro, chegamos no cinema, não era lá, e voltamos porque nós não sabíamos se mexer. Então, pegamos o Uber e voltamos. Então, vocês, se quiserem, nós estamos à disposição, mas eu preciso que vocês digam para mim que vão, porque aí a gente aluga a van, ele faz um preço camarada aqui para o grupo, tá? E aí a gente vai juntos. E o pagamento é feito por antecedência, né? Obviamente o grupo pode antecipar, enfim. A gente vê como fazer a mecânica. O filme estreia dia 20. Então, dia 20 é quinta-feira, sexta-feira, dia 21 é feriado, salas cheias que eu vejo agora, muita sala de cinema cheia. Sábado é complemento feriado, salas lotadas. Domingo é dia de ir ao cinema, salas cheias. E aí o filme fica bastante tempo em cartaz. Certo? É isso. A gente ainda está buscando os computadores para tentar implementar as aulas de informática, passo a passo. O nosso grupo vai começar a voltar a ter todo o trabalho social. Voluntários, vou falar aqui no vídeo, voluntários que possam ajudar na evangelização infantil, na juventude espírita, que possam ajudar nas aulas. A gente vai começar uma campanha muito forte de voluntariado para que o grupo ganhe braços para continuar o seu trabalho social. O que a gente faz uma vez por mês é pouco, muito pouco. Então, a gente tem possibilidade e capacidade de fazer muito mais. O estudo continua e vai continuar. Estejam 2 ou 3 ao redor do Livro dos Espíritos, aqui todo domingo, 8h30 da manhã, o Ivo e o Joel vão estar aqui oferecendo reflexões sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que é bom ser lido em conjunto também, porque é um livro de perguntas e respostas, e perguntas que geram perguntas, e isso é importante que a gente possa fazer em grupo. Logo, logo, quando o segundo andar estiver funcionando, o estudo vai passar para cá, mas por enquanto é nessa salinha aqui do lado. Isso suposto, faremos uma leitura, para a gente não estender muito na abertura dos trabalhos. Eu abri no 133, O Grande Futuro. O Emmanuel, autor do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, escolheu esse capítulo e retirou um trecho do Evangelho de João, no parágrafo 18, versículo 36, que diz assim: mas agora o meu reino não é daqui. São palavras de Jesus. E diz Emmanuel a respeito disso: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por indeterminado tempo nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece,
reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, às vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. No quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. São estudos e palavras do Emmanuel acerca do Evangelho. Precisamos construir esse futuro hoje, né, gente? Que assim seja. Estamos construindo, né? A nossa fé é exatamente essa. Estamos construindo. Hoje nós já temos consciência de que queremos sermos espíritos melhores. Então, quando nós procuramos este caminho, é porque o futuro a gente já acredita nele. Que nós possamos, neste momento, chamar os nossos amigos espirituais, os nossos guias e os nossos protetores, e sentir a presença dos nossos anjos guardiões, desses espíritos que nos assistem desde que aqui chegamos. E muitas vindas e idas já fizemos, mas hoje somos bem melhores do que ontem. Então já podemos dizer: louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua luz. Que nesse instante de fé e oração possamos suplicar ao nosso Mestre toda a paz, toda a harmonia para os nossos trabalhos. Que esta boa Mãe Maria Santíssima possa estar presente junto com Jesus, trazendo todo o amparo para o trabalho que o nosso irmão Ricardo irá apresentar. Que os seus amigos espirituais se ajuntem a ele e possamos entender e cada vez mais sentirmos a vontade deste aprendizado. Graças a Deus. Bom dia. Bom, só umas considerações iniciais em relação à transmissão. Vocês que estão aqui presencialmente conseguem ler perfeitamente aquilo que está aqui. Aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo de casa, ou que irão nos assistir futuramente pelo YouTube, ainda não conseguem visualizar isso na íntegra, porque na transmissão isso fica muito pequeno. É uma questão de tecnologia, a gente está tentando adequar, ok? Então, eu vou praticamente reproduzir aquilo que está aqui, para aqueles que estão em casa poderem entender o que está escrito, poderem verificar, acompanhar o que está escrito aqui e acompanhar o andamento da palestra. Ok? Então, vamos lá. Introdução ao Livro dos Espíritos. A gente hoje eu vou fazer uma revisão, a gente vai falar sobre a revisão, fazer uma revisãozinha do capítulo 7 em diante e falar sobre o item 15 a 17. Por que fazer essa revisão? É necessário que a todo momento a gente reinicie a leitura, a gente faça a revisão, a gente revise os nossos passos, revise os nossos conceitos,
Porque a cada momento em que você faz a leitura, que você revisa aquela leitura que você fez anteriormente, você descobre um ponto novo, descobre uma vírgula num lugar onde você não percebeu, descobre uma acentuação que você passou despercebido e que tirou o sentido daquilo que a frase gostaria de dizer. Então, é necessário, muitas vezes, reiniciar. Então, por isso que a gente vai fazer essa revisãozinha rápida, certo? Passando basicamente sobre os pontos que mais chamam a atenção. Não dá para falar sobre todos, porque toda a introdução, ela chama a atenção pelo seu conteúdo, por aquilo que Kardec evidencia em cada parágrafo, mas não dá para trazer tudo, então a gente separou alguns parágrafos, algumas mensagens, certo? Que Kardec nos trouxe nessa introdução. Começando por essa aqui, que não está na introdução do Livro dos Espíritos, ela está na Gênese, capítulo 1, item 55. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Eu vou ter que ler aqui, porque o computador que deveria estar aqui, está lá. Então, por isso que eu estou lendo aqui de costa para vocês, ok? Peço desculpas por isso, mas é uma questão tecnológica também que a gente já logo vai resolver. Por isso que o Wagner, no início do trabalho, pediu a doação, que ainda estamos aceitando doação de computadores, justamente para que a gente possa melhorar o nosso parque de máquinas e dar um conforto melhor, né? Não fique de costas para as pessoas na hora que está lendo. Ok? Por que eu resolvi trazer isso aqui? Porque logo no início da introdução, lá pelo item 8, Kardec fala sobre a questão da ciência. E ele começa... As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Ele chega até a afirmar, tá, que, acho que é mais para frente um pouquinho, é o nosso Wi-Fi que não está funcionando, não é o Wi-Fi, é o Wi-Fi. Obrigado. Volta. Vai ter que voltar. Aí. Ele até chega a mencionar que a ciência não tem capacidade para falar sobre os fenômenos da doutrina espírita. Por que ela não tem capacidade? Dado que a ciência, ela analisa o fato em si, ela analisa a matéria pela visão material. Da forma como a ciência ela estuda, ela não consegue, certo, alcançar aos fenômenos espirituais. Ela identifica os fenômenos materiais, estamos passando por um momento agora de fenômeno, porque chove desde cedo, ou desde a madrugada, pelo menos que desde as 5 horas da manhã está chovendo muito, aqui no Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno explicado pela ciência. Já os fenômenos espirituais, vamos ver se vai funcionar. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá. Não que a ciência não tenha o seu valor, é porque da forma como ela efetua a sua experimentação, da forma como ela estuda o fato, ela estuda os fatos materiais. Vamos lembrar das nossas aulas lá da tia Mariazinha, quando ela, aproveitando o gancho do tempo, os 4 elementos da água: sólido, líquido, gasoso, 3, né? Falei 4, sólido, líquido, gasoso, certo? E tem mais um, sublimação, não, né? Não, sublimação não, são os 3 mesmo, tá? Essa aula eu faltei, então por isso que eu falei 4, tá? A experimentação vivencia esses estados, essas situações, não os fenômenos espirituais. Volta aí, por favor. Os fenômenos espíritas
repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. Aqui tem duas situações, tá? Inteligências. Quem são essas inteligências? Somos nós, quando voltamos para o mundo espiritual, carregamos exatamente tudo aquilo que vivenciamos e todas as nossas experiências e todo o nosso conhecimento e toda a nossa bagagem espiritual. Se ainda não somos tão evoluídos, passamos para o mundo espiritual ainda também não evoluídos. E quando chamados a dar um testemunho no mundo material, trazemos exatamente aquilo que vivenciamos aqui. Ou seja, nós damos notícias o tempo todo de como nós estamos. O fato de eu passar para o mundo espiritual, eu mudo a minha frequência, eu não mudo a minha capacidade, eu não mudo a minha evolução. O fato de eu mudar de um bairro, um bairro de periferia, para um bairro mais rico, isso não muda quem eu sou, ou a minha essência. A minha essência, ela me acompanha, ela vai modificar na medida que eu me modificar. Então, o primeiro ponto que a gente identifica aqui é que, quando nós intercambiamos com o mundo espiritual, aqueles com quem nós falamos são inteligências mais ou menos evoluídas. Ok? E a gente costuma dar muito crédito, muitas das vezes, por se tratar de uma comunicação espiritual, e a gente sabe lá, aí tem aqui a questão subordinada aos nossos caprichos, certo? Por dar, você não está conseguindo ler, né, Maria? Por a gente dar essa atenção demasiada, por ser uma comunicação espiritual, sabe-se lá o cunho daquela comunicação espiritual ou qual a inteligência que está por trás daquela comunicação espiritual. Há de se ter muito cuidado naquilo que se ouve, há de passar pelo crivo da razão tudo aquilo que a gente escuta, tudo que a gente percebe, e não simplesmente dar valor, muitas vezes, aonde não se tem valor. Foi mal. Foi você? Não, volta aí. Subordinadas aos nossos caprichos. Gente, era um jargão do Chico Xavier, quando ele falava, o telefone toca de lá para cá. Isso era uma frase que ele sempre falava. E muitas vezes nós queremos que o telefone toque, que a gente aperte o botão e que o mundo espiritual atenda ao nosso chamado e nos fale exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Eu costumo brincar com as pessoas que existe stand-up comedy para todo tipo de plateia. Existe aquele stand-up comedy que faz uma comédia inteligente, né, que te motiva, certo, a ativar a tua inteligência, e existe aquele stand-up comedy que faz uma comédia, muitas vezes recheada de palavras que não são lá muito boas, certo? E que vai agradar a um determinado público, e justamente o primeiro público, que é uma palestra, que é uma comédia mais apurada, aquele tipo de comédia mais vulgar não vai lhe atrair. Então, tem público para todo tipo de espetáculo. Quando eu falo de inteligência, eu digo que tem espírito para todo tipo de ouvinte. Você quer ouvir? Você quer ouvir aquilo que você quer ouvir? Você vai ouvir. Porque certamente você vai ser encaminhado a um local onde aqueles espíritos vão falar aquilo que você quer ouvir. Hoje a Mega Sena está acumulada em 43 milhões, né? Pelo menos eu passei na casa lotérica ontem para fazer um pagamento e vi lá, Mega Sena acumulada em 43 milhões. Oi? Já teve um ganhador? Então, pergunta para ele se foram os espíritos que ditaram a Mega Sena para ele.
Se fosse assim, todo médico de casa espírita ia ser milionário. Tá? Porque o primeiro sonho de cada um era pedir, de todos nós, inclusive o meu, né? Ela falou assim, dá aí uma dicasinha da Mega Sena, dá uma dica, eu sou da época da loteria esportiva, né? Onde fazer 13 pontos era o máximo, né? Dá uma dica da loteria esportiva, se nem ainda existe esse negócio, mas deve existir, acho que existe ainda, existe os bets da vida agora, né? Deve existir loteria esportiva também, tá? Então, existe todo tipo de comunicação para todo tipo de público. Eu preciso ter cuidado, tá, com aquilo que eu estou procurando. Aquilo que eu recebo, geralmente, vai de encontro àquilo que eu procuro. Se eu procuro uma orientação realmente elevada, uma orientação para que eu possa mudar de vida, e foi o que a Maria falou aqui no início, se eu quero mudar, certamente já estamos no caminho, procurando mudar de vida. Se eu quero buscar um caminho para mudar a minha existência, eu vou buscar um local sério, onde eu possa receber a orientação séria. Se eu não quiser mudar a minha existência, se eu quiser ainda ficar sonhando com a Mega Sena, eu vou buscar um lugar onde toda semana eu vou ter que voltar lá e falar assim, meu filho, é que deu uma interferência, igual a gente está tendo aqui agora com a comunicação aqui, ó. Deu uma interferência na hora que o médium falou lá, e o número 6, eu entendi que era 3, e saiu errado. Enfim, você vai estar sempre, ele vai estar sempre ouvindo uma desculpa qualquer, porque o seu desejo, ou aquilo que você ouviu, não foi atendido. Então, há de se ter muito cuidado. Esse é um dos alertas que está no livro, na introdução do livro, e é um dos pontos em que nós vamos estudar lá na frente, nas 1000 e tantas questões que virão. Eu não sei como é que está o estudo lá dentro, em que parte vocês estão. Já passou da introdução, Joel? Item 6? Então, já estou antecipando o que vocês vão estudar semana que vem lá dentro. Tá? Então, já sabe o que vocês vão encarar lá dentro. É até bom que vocês comparem. E o Ricardo falou um negócio lá diferente. É até legal isso. Tá? Seguindo. O aí foi? Tem delay. O aí foi? Vai? Obrigado. Do lado de cá funciona? Está conectado aí esse negócio? Tá? Conecta e desconecta de novo, por favor. Quando não é para ser, não vai. Então, isso aqui a gente já passou, vai mais à frente. A gente já falou sobre isso aí, que a ciência, o Kardec coloca. Um outro alerta, é interessante que as pessoas vêm à casa espírita, participa de um estudo, assiste 2, 3 palestras, já se diz espírita e já se identifica aptamente pronta a palestrar. Certo? Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio, que é o que a gente está fazendo aqui. E, geralmente, a introdução é uma coisa que a gente pula, porque é uma coisa maçante, a gente vai direto lá para a pergunta. Né? Quando você se depara com aquele termo lá, após a introdução, prolegômeno, você fala, vixe, misericórdia, que negócio é isso? Aí eu fui pesquisar no nosso paizinho dos burros lá, e prolegômeno significa aquilo que está por vir. É interessante, né, quando a gente vai... quando você olha aquela palavra enorme, com sentido que você nem imagina o que seja, é aquilo que vai ser anunciado, é aquilo que está por vir, em outras palavras. Tá? Acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Porque é necessário o estudo sistemático da doutrina espírita, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser escrito, foi o primeiro a ser trazido.
Então, se você faz esse estudo, você consegue entender o encadeamento das perguntas e das respostas e aquilo que está por vir nos estudos sistêmicos mais para frente, seja do Evangelho, seja do Livro dos Médiuns, da Gênese, que a gente um dia vai voltar a fazer, certo? Do Evangelho também a gente vai voltar a fazer, se Deus quiser, um dia. Começamos já com, mais uma vez, fazendo a propaganda. Começamos com o Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 6, ainda dá tempo, tá, da gente pegar tudo isso que vai ser falado hoje aqui e esmiuçar a partir da próxima semana, certo? É necessário que a gente tenha esse entendimento, porque aqui tem muito conteúdo e tem muito esclarecimento que vai nos ajudar a encadear as ideias daquilo que vai vir nas questões de 1 a 200, 200 a 300 e aí por diante. Então, é por isso que é necessário esta passagem pelo... Alô? Tudo bem? Sou eu? Oi? É o delay. Passa mais um, por favor. Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que enreina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente. Tá? Em locais sérios, onde há um estudo sério, onde existe o desejo do bem, a espiritualidade superior certamente estará presente, intuindo aqueles que estão ali querendo aprender e intuindo principalmente aqueles que estão ali com a disposição de estudar junto, porque eles não estão ali com a disposição de ensinar, de estudar junto, de compreender junto com aqueles que querem dar os primeiros passos dentro da doutrina espírita. Obviamente que você não vai vir para uma sessão mediúnica ou para uma reunião mediúnica perguntar se seu filho vai passar de ano no colégio, ou se a travessia, como é que vai terminar a novela Travessia, né, que está passando agora. Né? Como é que vai terminar a novela? Certamente, esse tipo de resposta você não vai obter numa sessão mediúnica ou numa reunião pública, onde se preze pelo estudo sério da doutrina espírita. É necessário, muitas vezes, esse tipo de orientação para que se desmistifique, certo, de cara, aqueles que vêm à casa espírita buscando algum benefício próprio, buscando alguma informação, para que a partir daquela informação, que não seja o ensino ou que não seja a informação que vai lhe dar o caminho para que ele melhore, certo? Demover essa pessoa nesse momento. Fala, opa, a situação ali não é tão bem assim como eu pensei que fosse. Tá? Porque se eu chego aqui para perguntar para Maria, por exemplo, né, o capítulo, o que vai acontecer no final da novela, ou o que vai acontecer no Brasil daqui a, sei lá, tantos anos, o que vai ser da minha vida, será que eu vou arrumar um emprego? Eu estou desempregado, preciso arrumar um emprego. Você e, atualmente, quase 10 milhões de brasileiros estão na mesma situação. A casa espírita e o estudo sistemático da doutrina espírita vai te dar o caminho para que você se conheça, vai te dar o caminho para que você compreenda as causas da situação pela qual você está vivenciando. Ela não vai te dar a solução. A solução você vai encontrar, porque você vai se identificar em que estágio evolutivo, através do estudo sistêmico, em que estado evolutivo você se encontra e em que vibração você está. Eu, por exemplo, sem fazer propaganda, eu gosto de ouvir a Antena 1, ou a Esotérica FM, que eu até tentei botar aí um pouquinho antes. Tá? Esotérica FM é só na internet, certo? Tem gente que curte outro tipo de música, tem gente que sintoniza com outro tipo de rádio. Eu não vou falar aqui as que estão no dial, mas eu me sintonizo com música clássica, por exemplo. Gosto, desde criança, eu dormi ouvindo música clássica. Tem gente que sintoniza com outro tipo de música.
Então, a doutrina espírita ela vai te mostrar em que estágio você encontra e em que sintonia você se encontra, com quem você sintoniza. Aí fica a pergunta: que ar você respira? Eu acho que essa pergunta é muito válida. Ou que ar que você respira, ou que perfume você exala. Porque o teu perfume vai atrair, o perfume que você exala, vai atrair para você aqueles que gostam do teu cheiro, gostam do teu aroma. E você vai procurar, vai se sentir afinizado, vai se sentir satisfeito com o ar que vai saciar o seu desejo de respirar naquele momento, seja um ar puro, seja um ar impuro. Então, o ar que você respira, o teu aroma, o perfume que você exala, é o que a doutrina espírita te mostra, tá? Como você tem que seguir para frente, daí para frente. Vinícius? É difícil estudar, todo mundo aqui já estudou. A gente estuda até hoje. Infelizmente, estudo é uma coisa que você não pode deixar de fazer. Em qualquer profissão que você exerça, o estudo, ainda mais hoje, com a velocidade que as coisas acontecem, com a velocidade que as coisas mudam, o estudo é praticamente condição sine qua non para que você sobreviva no mundo profissional. É difícil estudar, é difícil se manter atualizado, é difícil se manter firme no estudo da doutrina espírita. Sede além do mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos. No dia de estudo acontece tudo, no dia de reunião pública acontece tudo. Cai o mundo, vizinho chega, o marido dá um chute, tropeça no cachorro, não chute não, mas tropeça no cachorro. O vizinho faz barulho do teu lado. É um problema. Eu já, por ocasião de alguns trabalhos na época da pandemia, eu fui obrigado a fechar o meu microfone na hora da transmissão, porque eu tinha pessoas ao meu lado, na porta ao lado, na porta embaixo, na porta de cima, que faziam barulho e interrompiam a transmissão. Mas mesmo assim eu perseverava, eu desligava, pedia da licença, só um minutinho, está dando probleminha técnico aqui. Eu desligava o microfone, esperava o barulho terminar, voltava e continuava a transmissão. Então é difícil você perseverar. Acontece de tudo nos trabalhos, mas é necessário que a gente seja perseverante. Ou, sem o que, os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Você quer aprender? A Casa Espírita está ali. Os teus guias espirituais, os teus mentores, aqueles espíritos que querem que você evolua, ele vai te indicar sempre, fala, vai lá, vai lá, vai lá. E quem decide é você. E vai chegar um momento em que ele vai continuar tentando de todas as formas, só que ele vai meio que se afastar. Bom, vou deixar um momento para ele, nós estávamos falando sobre isso, hoje mais cedo, é o momento de cada um. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, certo? De se dedicar ou não se dedicar. Mas saibam que a espiritualidade, ela sempre estará disponível. Só que, se ela percebe que você da direita, não quer, mas o da esquerda quer, ela vai olhar para o da esquerda. Vai investir mais na esquerda. Ela vai continuar investindo no da direita, no que está sentado à direita? Vai. Mas ela vai falar, esse aqui está querendo, vamos lá, vamos empurrar esse aqui, vamos em frente. Troca aí. Trocou? Agora está lendo o pensamento, viu? Como é que vai melhorando? Se os espíritos que atingiram um certo grau de purificação se acham libertos de todas as influências corporal, desculpe, se não, só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de todas as influências corporais.
toda a influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, essa é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento. Isto aqui tem a ver com aquilo que eu falei antes. Há de se reconhecer o espírito comunicante pelo seu jeito, pela sua forma, pela sua mensagem. Se eles já atingiram um certo grau de purificação, a mensagem deles certamente vai ter um outro cunho, vai ter um sentido completamente mais elevado daqueles que ainda estão atrelados à matéria, que conservam os seus jeitos, conservam as suas manias, conservam muitas vezes as suas tendências, certo? E que estas tendências, elas vêm de uma forma velada, muitas vezes, no meio de uma orientação, no meio de uma psicofonia, no meio de uma psicografia. O médium começa a escrever perfeitamente, ou começa a falar perfeitamente, palavras espetaculares, palavras lindas, palavras de cunho, que você imagina, nossa, quem estaria é Dr. Bezerra de Menezes, né? E lá no meio ele começa a escorregar. Aí você começa a perceber que tipo de espírito está dando a comunicação. Isto apenas com um estudo sistemático, apenas com um estudo sistêmico, a atenção profunda, que a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho. Pode passar. Tá? A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes como seu mandatário. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente não o de Fenelon, desde que tudo o que ele diz é bom e o que fala, como teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Por que Kardec traz essa mensagem? No slide anterior, a gente está falando da capacidade, pode até botar, a gente está falando da capacidade do espírito ser um espírito realmente de luz e trazer uma mensagem. Nesse outro estágio, nesse outro parágrafo, Kardec já nos traz a orientação, tá, de que não importa se é um espírito, se é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes ou se é um mandatário do Dr. Bezerra de Menezes. Porque pode ser um espírito trabalhador da equipe de Bezerra de Menezes. E ele vai trazer a mensagem como se fosse o Dr. Bezerra de Menezes. Se a gente traduzir isso para o nosso dia a dia, nas nossas vidas profissionais, nos nossos dia a dia, nós não somos mandatários, muitas vezes, de pessoas que estão acima da gente, e a gente não desempenha as nossas tarefas com tal desenvoltura que seria como se fosse aquele próprio que mandou que estivesse desenvolvendo? Não é assim que a coisa funciona? É assim que que a coisa se dá no mundo profissional, né? Eu contrato você para que você desempenhe uma tarefa e você é, teoricamente, impelido a desempenhar aquela tarefa tão bem quanto eu desempenharia se eu estivesse fazendo. Só que hoje eu não faço mais. Hoje eu tenho outras atribuições, então eu passo aquela determinação para você. Então é isso que Kardec vem colocando. Muitas vezes aquele espírito que está ali, ele se identifica como Fenelon, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, ou tantos outros luminares, mas não seja realmente ele que está ali dando a mensagem. Está dando a mensagem como mandatário, porque faz parte da sua equipe. Vocês vão lembrar bem disso. Aqui no Rio de Janeiro no Brasil, né, no Rio de Janeiro, tinha um médico famoso, que a equipe de cirurgião plástico, que a equipe dele até hoje é referência.
na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Eu não preciso falar o nome para não fazer propaganda. Tá? Mas a equipe desse médico, até hoje, não é mais ele que opera, mas a equipe dele é mundialmente conhecida pelo trabalho que ela realiza, e é um trabalho de qualidade. Não é mais ele que está ali fazendo. Tá? Estou falando do Ivo Pitangui. Pronto. O Ivo tinha que falar. O Ivo Pitangui já desencarnou há muitos anos, mas a equipe dele ainda continua operando e faz um trabalho muito legal na Santa Casa, ali no centro, ali na Santa Luzia, aqui no centro do Rio de Janeiro, faz um trabalho muito legal para pessoas que não têm possibilidade de pagar uma cirurgia plástica reparadora, e eles fazem esse trabalho. E continuam fazendo o trabalho como se fosse o Ivo Pitangui. Entenderam a analogia do que Kardec trouxe para a gente nesse parágrafo? Já passou? Foi? Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e por muitas vezes prolongado. É só mais um complemento da informação anterior, que o estudo não para nunca. O Espiritismo é a ciência do infinito. Então, se ele é a ciência do infinito, o ensinamento que ele traz é o ensinamento sobre o infinito. A tua capacidade de crescimento, a tua capacidade de aprendizado, ela nunca vai terminar. Porque o Espiritismo é a ciência do infinito. Então, você vai ter sempre algo a se melhorar, sempre algo a aprender. Teve um espírito entre nós que falava uma coisa, mais ou menos isso: só sei que nada sei. É isso? E quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, você percebe que você não sabe nada daquilo que você faz. E a gente costuma dizer assim: a perfeição, a prática leva à perfeição. Leva, desde que você esteja praticando corretamente. Se você não estiver praticando corretamente, essa prática não vai te levar à perfeição. Então é necessário. Agora eu acertei. Porque eu não sei se acontece com você, Maria, ou com você, Wagner, dá uma amnésia que eu esqueço tudo que eu coloquei ali. Dá um apagão. Eu não consigo lembrar um slide, um parágrafo daquilo que eu botei ali. Enfim, vamos lá. Atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança. É a doutrina do infinito, é o aprendizado do infinito, que requer atenção demorada. Não é com meia hora, não é com uma hora. Emmanuel nos diz que com uma semana ou mais de evangelho, nós já sabemos o que fazer. E essa máxima é verdadeira. Já sabemos o que fazer se temos uma semana ou mais do evangelho. Já sabemos que o evangelho fala do bem, fala sobre o bem, fala sobre o amor, fala sobre caridade, fala contrário ao egoísmo, fala contrário à inveja. Então, se já temos uma semana ou mais de evangelho, já sabemos que não podemos ser egoístas, já sabemos que não podemos ter inveja, maledicência, temos que perdoar, coisas difíceis, né? Mas já sabemos. Daí a desenvolver todo este gabedal de ensinamentos ou de virtudes, é um caminho mais longo que requer atenção profunda, atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança, porque é justamente quando você acha que você está bem em alguma coisa, vem o teste e te mostra: olha, você não está tão bem como você achou que estivesse. Às vezes você acorda de manhã, né, bem, levanta, dá aquela topada com dedinho e mindinho no pé da cama, pronto, acabou teu dia.
Aí o cachorro vem te fazer festa, você já fica revoltado, o porteiro do teu prédio te dá bom dia, você finge que nem ouviu, porque você está preocupado com o teu dedinho mindinho, que está doendo pra caramba. É assim que acontece. É assim que as provas acontecem na tua vida, é assim que as coisas acontecem na sua vida, na nossa, na minha, para mostrar que eu não estou naquele nível que eu achei que eu estivesse. Ah, eu não sou mais egoísta, não é não? Ah, eu sou caridoso. É? É mesmo? Tu é caridoso? Vamos provar. Vamos te provar. Ah, eu sou benevolente. Ah, tu é benevolente? É, pô, mas que bacana. Vamos dar uma prova. Eu costumo sempre brincar que a gente ainda não é caridoso. A gente tem uma propensão a fazer caridade, como a gente tem uma propensão ao bem. Ainda não somos espíritos puros, então nós não temos ainda, nós temos algumas propensões ao bem. Nós estamos numa outra categoria, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, se der tempo. Tá? Mas a gente costuma ter surto de caridade. Como é que é esse surto de caridade? Tem uma roupa velha lá em casa que não cabe mais em mim, né? O centro está precisando, eu vou e dou no final do ano. Eu não me preocupo nem lavar e nem passar. Do jeito que está no armário, eu pego e pumba, dou para o centro. Então eu tenho surto de caridade. Eu tenho surto de caridade quando eu vejo uma pessoa na rua, eu vou lá e dou 1 centavo para ela, muitas das vezes, para que ela não venha em cima de mim e me pedir para que eu não passe vergonha. Então, antecipadamente, para tirá-la do meu caminho, eu vou lá e falo aqui, está aqui, está aqui, está aqui, toma. E a pessoa vai embora e você segue o teu caminho. Então, a gente tem ainda algumas propensões, algumas coisas boas. Tá? Alguém aqui comprou alguma blusa de tamanho único alguma vez e que nunca usou? Roupa de tamanho único não cabe, não compra. Ou então você até pode comprar, deixa no seu armário 1 ano, depois doa para o centro. Tá? Mas aí você compra uma roupa de tamanho único, e você não é tamanho único, e você fica falando que vai emagrecer 2 quilos, para poder caber naquela blusa de tamanho único, e você nunca emagrece os 2 quilos, e você nunca doa aquela blusa. Aí um dia, o centro fala, estamos precisando de doação. Aí você fala, eu tenho aquela blusa de tamanho único. Aí eu tive um surto de caridade, vou lá, pego aquela minha blusa, vou lá e pum, dou. Na semana seguinte, eu vou lá e compro outra blusa de tamanho único. E fica mais 1 ano, 2 anos no meu armário, e continuo sem emagrecer os 2 quilos. Vamos lá, Vinícius. Anos são precisos para formar-se um profissional medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Olha aquilo que eu falei lá atrás. A gente acha que assistindo uma palestra, 2, 3, já conhece tudo da doutrina espírita, né? Ninguém, pois, se iluda que o estudo do espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós, será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo. Tá? Aquela interrogação ali saiu errado, tá? Vinícius? Eu tenho dúvida se você está olhando para mim ou não. Está olhando, né? Eu fico na dúvida. Tá? Por que ali eu botei a contradição? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam as mesmas ciências divergirem da definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora sejam sempre a mesma ideia fundamental. É interessante que muitas vezes a gente se apega a uma palavra e discute aquela palavra e não discute a ideia em si. Então é importante que a gente discute. E quantas vezes dentro de uma casa espírita eu já vi discussão de palavras e não da ideia? O que importa é a ideia fundamental, não importa a maneira como ela é trazida, o que importa é a matéria, é a forma.
Teve um palestrante aqui há 2 semanas atrás, ele falou uma coisa muito legal. Não importa a forma como eu falo, se eu falo errado, se eu falo certo, importa se eu falo correto, se eu falo errado, importa é a forma, é a ideia que eu estou tentando passar. E importa é que os meus ouvidos se adaptem para que eu possa entender aquela mensagem. Muitas vezes faltando um S, colocando uma palavra errada, eu troco letra para caramba quando eu costumo escrever algum texto, eu troco F pelo V, R pelo B, S pelo Z, eu troco tudo, tá? Mas o que importa é o conteúdo daquilo que eu estou trazendo, e muitas vezes a gente se pega a questão de palavra, tá? E não a questão simplesmente de conteúdo. É o tempo? Faltam 5? Tá bom, eu estou vendo ali, eu estou acompanhando. Meu obsessor encarnado está ali. Vamos lá. Por que isso? Tá? Kardec faz uma distinção da ordem dos espíritos, e cada um da ordem, nesta ordem, tá? Esta ordem, ele dividiu em 3 ordens, essa sequência dividiu em 3 ordens, poderia ser classificada em 10, em 20, ou ao infinito, dado ao infinito de níveis evolutivos que nós vivenciamos. Estamos cada qual num patamar. Ele resumiu em 3 níveis, subdividiu em mais 10, certo? Para que a gente possa mais ou menos se situar, mas lembrando sempre que isto é uma forma de palavra, e muitas vezes a nossa língua não define a expressão da ideia. Os espíritos superiores não se comunicam, aqueles que estão lá em cima, os espíritos puros, não se comunicam mais por palavras. Se existe tanta confusão hoje nas nossas conversas, nos nossos entendimentos, é porque as nossas formas de falar ainda deixam dúvida. E eu costumo dizer o seguinte: comunicação, essa frase não é minha, tá? Comunicação só se dá de uma forma, quando um fala e o outro entende. Quando um fala e o outro não entende, não houve comunicação. E muitas vezes, pela palavra não existe comunicação, mas pela ideia, sim. Tá? Então, essas são as categorias que Kardec definiu na classificação dos espíritos. Tá? Terceira ordem, propensão ao mal, aí que a gente pode se encaixar de acordo com a tua capacidade evolutiva, com a tua consciência. Se você acha que está ali, beleza. Se você acha que está aqui no segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Já temos algumas ações nesse sentido aqui. A gente tem o desejo de fazer o bem, mas nem sempre. Lembra do surto de caridade que eu falei ali atrás? A gente tem o desejo, mas nem sempre a gente faz. Nem sempre a gente faz tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Lembrem aí, por favor, porque eu não lembro, com o apóstolo Paulo, não é ele que nos falava? O bem que quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Estou certo, mestre? Estou certo? Obrigado. Está aqui, ó. Eu tenho propensão ao bem, mas eu ainda estou vivenciando, estou experienciando a minha vivência aqui, ó. Como espíritos batedores, eu tenho propensão ao mal, tenho ideias pouco elevadas, né? De vez em quando dá vontade de brincar de roxinho com alguém, não dá? Você apertar o pescoço, até o cara ficar roxinho, você não sente vontade, às vezes, de pegar uma pessoa, apertar o pescoço até ela ficar roxinha? Então, é a tua propensão ao mal, que você ainda tem ali, aquela coisinha que está lá dentro de você, sabe, guardadinha, que você acha que você já passou por ela, tá, mas não, ela ainda está ali, ela só aguardando o momento exato para lá, ó, é igual o nhoque, né? Você, blum, aflora, ele boia ali e fala, agora está pronto. É a mesma coisa essas propensões. Às vezes você pensa que está bem, mas aí surge a situação, aí vai você com aquela vontade de brincar de roxinho de novo, aí você fala, não, eu não posso mais ter esse tipo de ideia. Beleza, porque no passado você fazia, realmente, você brincava de roxinho.
Agora você só tem a vontade, certo? Um dia você não vai ter nem a ideia de brincar de roxinho. Aí já estaremos em um outro nível, em um outro patamar. Ora, essa aqui é para encerrar, tá? Essa é para encerrar, porque não vai dar tempo de ir mais para frente. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Silêncio. Vou repetir. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Silêncio de novo. É para a gente refletir. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que os aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria efeito físico? O que outro produziria violenta emoção, mediocramente, está dando ruim no microfone, mediocramente o afeta. Por que eu parei aqui, fiz essa brincadeira de a gente parar para reflexionar? Porque aqui ele começa como o verdadeiro espírita. E se ainda reclamamos, se ainda murmuramos, passa só mais uma, dá tempo. Pode ir, pode ir. Vai. Não foi, estava naquela anterior, esquece. O verdadeiro espírita não murmura, ele entende que aquilo ali são tribulações. O verdadeiro espírita, se eu ainda não consigo me desvencilhar das minhas emoções, das tribulações, dos meus aborrecimentos, se eu ainda não consigo entender por determinadas coisas ainda me acontecem, e se eu ainda luto contra aquilo, eu estou a caminho, mas eu ainda não sou verdadeiramente um espírito. Eu estou a caminho, eu estou praticando, estou tentando, estou caminhando, mas eu preciso ainda desenvolver o meu entendimento para aquelas situações que se apresentam no meu dia a dia, entendendo aquilo ali, aceitando sem murmurar, porque lá na frente vocês vão estudar com Joel, era o slide que estava ali, que não apareceu. Lá na frente nós seremos recompensados. E qual vai ser essa recompensa? Vai ser a vida futura, a recompensa de eu ter passado pela existência, por todas as provas, com entendimento e capacidade, e hoje eu estar vivenciando uma situação de felicidade por eu ter passado por essas experimentações e não necessitar voltar para reaprender e reaprender e reaprender. Esse é o nosso prêmio lá na frente. Isso é o que a gente ganha quando a gente passa por essas tribulações, vivenciando essas experimentações que nós precisamos ainda experimentar. E a gente costuma dizer, isso é um jargão no meio espírita, estamos num mundo de provas e expiações. Temos consciência disso? Temos consciência? Não, porque a gente reclama. Então a gente não tem consciência disso. Se a gente não reclamasse, nós teríamos consciência disso. Se a gente passasse, entendesse que estamos passando por isso aqui, para que possamos alcançar uma situação de vivência melhor no futuro, nós não reclamaríamos. Nós entenderíamos que realmente isto aqui é um mundo de provas e expiações. Para terminar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, é rapidinho, não leva 30 segundos, tá? Tem a ver com isso que eu acabei de falar. Se eu oferecesse a vocês agora R$1 milhão, vocês iam gostar? Pode responder, pode falar assim, não, eu ia adorar. Ia gostar? Ia. Todo mundo ia gostar, né? 10 milhões. Oi? 10 milhões. Show de bola. Vou para a Disney, né? Vou para a Grécia.
E se eu colocasse uma condição? Te ofereço 10 milhões, mas amanhã você não pode acordar. Você aceitaria? Não? Ué, 10 milhões, gente. Melhor acordar do que ter 10 milhões, não é? Então, se é melhor acordar do que 10 milhões, por que você acorda mal-humorado? Por que você acorda brigando com todo mundo? Por que você acorda lembrando do dia anterior, das mazelas que te aconteceram do dia anterior? Gente, você acordou. A vida está ali. A oportunidade está ali. O verdadeiro espírita entende isso. E vivencia o dia de hoje, não o dia de ontem e nem o dia de amanhã. Muito obrigado. Que todos possam voltar para os seus lares, os seus locais de destinos, nesse domingão de Páscoa, curtir esse momento e que realmente essas ideias e essa pincelada que nós demos na introdução do Livro dos Espíritos possa realmente fazer uma mudança, ou seja, uma passagem no sentido da Páscoa a todos nós. Muito obrigado. Fiquem em paz. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Como é que a gente realmente ainda ganha as lições, né, beneméricas da nossa irmã Celina. O Ricardo estava comentando sobre o bazar. Então, me lembro que uma vez nós recebemos muitas coisas, mas devia ter uns. Agora não me recordo mais, Fátima deve se lembrar, da quantidade de sacos, né, que chegaram com as roupas. E aí nós ficamos tão felizes, porque o nosso bazar ia bombar, né? E aí, quando nós começamos a abrir, gente, até fralda suja, urinol e não sei o que, aquilo me deu aquele mal-estar. Eu falei, Fátima, eu não vou mais pegar em nada, eu não quero mais saber disso. Aí ela, com essa paciência que Deus deu a ela, fala assim, minha irmã, não faz assim não, a gente para, você vai almoçar, eu vou botar almoço, depois a gente volta. Eu sempre digo que eu sou muito obediente, porque eu sei que eu sou. Aí ela virou, eu virei e falei assim, tá bom, Fátima, então eu vou para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu me sentei, tomei minha água, a mentora chegou para mim e falou assim, filha, quando estiver trabalhando no bazar, você ou qualquer um que estiver lá, não reclamem. Sabe por quê? Eles estão trabalhando o desapego deles. Aí a gente volta, pega o urinol, pega a fralda, pega as cuecas, pega as calcinhas e começa a trabalhar de novo. Ali, ó, testemunha nossa, entendeu? Então, é assim, são coisas que vêm ao nosso encontro para dizer, não parem, continue. É exatamente isso. Se o tamanho único, ainda que pensa que dá em você, mas você vai doar para alguém que esse tamanho vai ser bom, continue fazendo. E essa é a nossa esperança de um mundo melhor, né? Porque hoje em dia a gente só vê tanta coisa assim que a gente não gostaria mais de ver, que não tem nem vontade de ligar, de assistir um jornal, porque você só vê notícia que diz não é possível que ainda estejamos num mundo igual a esse, mas ainda precisamos dele para as nossas evoluções. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer ao Senhor da vida e dizer como foi falado agora, o nosso muito, muito, muito obrigada por termos acordado e estarmos na casa de Francisco de Assis, agradecendo por todas as dádivas, por toda a luz, por todo o amor, a presença desses amigos espirituais, unindo-se a nós, rogando que tenhamos uma semana grandiosa em nossas vidas.
que as lições que foram doadas hoje, com tanta energia positiva, nós possamos guardá-las e colocá-las em prática, cada lição que foi trazida. Que neste dia, Senhor, nós possamos te agradecer por todas as dádivas, por toda a luz, por todo o amparo e toda a proteção. Que aqueles que até aqui não puderam chegar, recebam de nós o sentimento de alegria, de paz e de harmonia. E aqueles, Pai, que estão passando em seus lares momentos tão difíceis, possam sentir que tua presença poderá socorrê-los, que a tua vinda a cada lar poderá trazer para estes filhos a luz do Evangelho. Que todos os lares que estão em sofrimento se libertem dos seus sofrimentos. Que todos os lares que estão em desarmonia se libertem dessas negatividades, destes pensamentos errôneos, destes equívocos. Que todos os lares possam, neste instante, Pai, receber a tua dádiva de amor, de compreensão e de pacificação, abençoando a todos os sanatórios, a todos os hospitais, aonde estes médicos, amigos, trabalhadores do bem, possam estar deixando a saúde, curando, Senhor, aqueles que têm a fé de serem curados. Que todos, canto e recanto do nosso Brasil, neste momento, seja abençoado por ti. Porque tu, Paizinho querido, alimenta todos os peixes que estão no mar, alimenta todas as aves que estão no ar, alimenta também, Senhor da vida, os nossos espíritos. Traz este alimento espiritual em que cada um possa receber a dosagem da harmonia, da paz, da luz e principalmente da cura. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, guias e protetores de cada um destes filhos. Obrigada, Mãe querida e amada. Obrigada a todos os nossos amigos que torcem para que possamos avançar mais uma etapa nas jornadas das nossas reencarnações. Obrigada, guias e protetores. Este mentor amigo Francisco de Assis, Jesus, pelo dia de hoje, vive em nós, reina em nossas vidas e pacifica as nossas vidas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.